Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente falar agora de um tema bem legal, o tema da posse, tá? Por que é bem legal? Porque é um tema relacionado com as ações possessórias. E sempre que eu digo segunda fase, quando você fala, o que eu devo priorizar? Priorize esses temas que têm relação entre direito material e direito processual. Então vamos falar mais especificamente dos efeitos da posse, tá? O tema que mais aparece de posse em prova. O assunto vem regulado entre o 1210 e o 1222, com destaque para 3 artigos ali, o 216, do 1218 e 1219. Antes de começar a aula, eu já queria te pedir aqui uma gentileza. Pega lá o teu VADMECUM, o teu código, lá no artigo 1210 do Código Civil, faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Puxa uma flechinha e escreve assim, artigos, deixa eu só confirmar aqui o artigo que é para não te falar besteira, né? 55. Depois na aula de marcação de código eu vou repetir, mas é bom a gente já ir adiantando o nosso lado. Artigos 554 a 568, CPC. Professor, eu faço exatamente isso no meu código? Exatamente isso no seu código. Faço de caneta? Você faz como você quiser, caneta, lápis. Posso fazer marca-texto? Fica ruim de ler, né? Faz de caneta, não tem problema. Ou lápis, tá? Exatamente isso que eu fiz aqui. Beleza? Por quê? Porque esses artigos são relacionados às ações possessórias. Normalmente, quando está falando em efeito de posse, ele quer saber alguma coisa de possessória. E faz o seguinte, lá no 554 faz a mesma coisa. No 554 puxa uma flecha para o 1210, tá? Toda vez que você fizer um artigo chamando outro, esse outro chama o primeiro também. Faz essa via de mão dupla, te ajuda bastante na hora da prova, ok? Então vamos lá. Um dos efeitos da posse, talvez o mais importante que a gente tem, é justamente a proteção à posse. Todo mundo que é possuidor tem direito de proteger a sua posse. Proteger a sua posse quando? Em caso de esbulho, turbação ou de ameaça. E aí, eu não vou entrar nesse aspecto agora, não é o objeto da aula, mas só para lembrar, no caso de esbulho, você tem a famosa reintegração de posse. No caso de turbação, você tem a famosa manutenção de posse. E no caso de ameaça, o famoso interdito proibitório, né? O cara que não assiste a aula só vê essas siglas fica bem louco, né? Então, esbulho, reintegração de posse, turbação, manutenção de posse, ameaça, interdito proibitório. Professor, eu não entendo a diferença entre esbulho, turbação e ameaça. Vamos lá que você vai entender agora. Esbulho é a perda da posse. Quando você fala, fui esbulhado em minha posse, perdi a posse, tá? Exemplo, tenho minha casa na praia, beleza, vou passar o final de semana lá, eu, Bruno e Gabi. Quando a gente chega lá, tem alguém na casa, invadiram a casa, ocuparam a casa. Pularam o muro, abriram o portão, chego lá, tem um povo lá dentro, falou, opa, tudo bem? Ah, não, estamos aí na boa. O senhor quem é? Não, o senhor estava passando aí, né? Com medo e vai embora. Opa, ouvi esbulho, perdi a posse, eu posso fazer a chamada reintegração de posse, tá? Uma ação possessória que depois, no momento oportuno, você vai estudar. Agora, e o que é a turbação? A turbação, houver alguns atos materiais, mas eu não perdi a posse ainda, tá? Então eu chego lá, por exemplo, tem um povo do lado do terreno da minha casa, mas já derrubaram o muro, ou arrancaram o portão. Ou eu tô dentro da minha casa, quando eu acordo, tem um povo ali na frente, tá? O muro já, uma parte dele quebrada, o portão já tá aberto, estão me olhando, ou seja, eles já tomaram atos materiais, tá? E a ameaça? A ameaça iminente é aquele justo receio, vai depender muito do caso concreto. Eles estão ali na frente dizendo que vão invadir, não fizeram nada ainda, mas tem umas faixas. Casa de praia é para poucos, isso é injusto, né? Acontece muito quando você tem greve de banco, né? O cara vai lá e diz assim, vamos fazer greve no banco, vamos fazer greve dos bancários. Amanhã nenhuma agência vai abrir, anuncia assim o sindicato. O que faz o dono do banco? Entra com interdito proibitório, dizendo, amanhã ninguém vai lá fazer piquete na frente do banco. Vocês podem ir lá protestar, mas não podem impedir ninguém de entrar. Mas a gente não fez nada. Tá bom, eu sei que vocês não fizeram nada, mas é uma medida para evitar que vocês venham a turbar ou
é esbulhar a posse. Beleza? Tranquilo? Então, primeira coisa que eu posso fazer quando eu sou possuidor, um efeito que gera é proteger a minha posse, tá? E aqui um parênteses. Eu posso proteger a minha posse mesmo contra o proprietário, tá? Isso é muito importante. Vamos imaginar o seguinte, eu loquei um imóvel. Eu tenho um apartamento que eu moro com a minha esposa e com a minha filha, mas antes a gente de ter a Gabi, a gente tinha outro apartamento, menor. Aí a gente alugou esse apartamento, tá alugado lá. Eu sou o dono, eu e minha esposa somos os donos. Eu posso chegar lá, pegar a chave que eu tenho, abrir a porta, entrar e falar, ô amigão, eu vim aí ver uma televisão, ver um jogo, vim assar uma carne na churrasqueira, vi que o senhor não tá usando. Eu vou falar, como assim, cara? Não, eu sou o dono, e daí eu sou o locatário, eu sou o possuidor. Ele pode defender a posse dele contra mim? Claro que pode, óbvio que pode, tá? Então, nesse caso, o possuidor pode defender a posse, inclusive, contra o proprietário, beleza? E outra coisa importante, imagine que uma pessoa tome injustamente a posse de um bem. Ela pega o meu código de forma injusta e é possuidora. Ela pode defender a posse de outra pessoa? Sim. Se um terceiro quiser pegar o código da mão dela, ela também pode. Então, é possível a proteção da posse em qualquer dessas situações. Beleza? Tranquilo? Agora, olha que legal isso aqui, ó. A legítima defesa da posse. É o que a gente chama de desforço imediato. Olha lá, o possuidor turbado, né, que foi perturbado na sua posse, ou esbulhado, que perdeu a sua posse, poderá manter-se, né, a turbação é para manter-se, ou restituir-se, reintegrar, no caso do esbulho, por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então essa atuação sua, esse seu desforço deve ser imediato e comedido, tá? Professor, o que é imediato? Tem um prazo certo? Não. O que é comedido? Tem que ver o caso concreto, é muito difícil. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo clássico, né? Da senhora que está andando na rua, de repente vem lá um menino, né? Um menino com fome e fala, eu vou pegar a bolsa dessa senhora. Passa correndo, puxa a bolsa da mulher. Quando puxa, ela vai, a senhora vai lá, aquela senhorinha que faz academia da terceira idade, faz hidroginástica, bem forte, puxa, arranca a bolsa da mão, o menino cai no chão. O menino vai poder buscar uma indenização contra essa senhora, porque ele se machucou? Claro que não. O que ela fez foi proteger a posse dela. Ela estava sendo turbada, ela não tinha perdido, mas ela estava sendo turbada. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? O meu primo uma vez fez isso. Ele estava andando na rua, aí um rapaz chegou, ele estava mexendo no celular assim, meio distraído, um rapaz chegou, passou a mão e levou o celular dele. Ele saiu correndo, meu primo é meio que triatleta, corre um monte, correu, chegou na frente e deu uma rasteira no menino, o menino caiu no chão, ele pegou o celular. Tá? Obviamente o menino fugiu para não ser preso, para não ir para a polícia. Mas nesse caso, esse menino, será que ele poderia buscar uma indenização contra o meu primo? Me parece que não. Me parece que o que o meu primo fez foi um desforço imediato, foi uma resistência, ele tinha sido esbulhado, tinha perdido a posse do celular dele, é um bem dele, ele foi lá lutar por ele. Mas foi proporcional, foi imediato, foi comedido. Não foi uma vingança, foi aquela coisa de momento. Agora, se o meu primo tivesse feito isso depois de 4 dias, aí não. Aí seria justiça com as próprias mãos. Aí seria exercício arbitrário do direito. Não pode, né? Depois de 4 dias ele vai lá, encontra o menino, dá uma surra e pega o celular. Não pode fazer isso, né? Ele não pode fazer isso. Ou o menino pega o celular, ele corre atrás do menino, o menino fala, tá bom tio, eu devolvo. Ele vai lá e dá um tiro. Pode? Óbvio que não, porque aí passou do limite do razoável, já não é mais comedido. Isso vale para bens móveis, para bens imóveis, né? O fazendeiro lá, diante da ameaça de uma invasão, por exemplo, de uma ocupação do movimento sem terra, ele chama funcionários da fazenda, para na frente da fazenda e diz, aqui ninguém vai entrar. Ele pode fazer isso? Pode, tá? Agora, será que ele pode chegar aqui, ninguém vai entrar e começa a dar tiro? Aí me parece que passou um pouco. Vai depender muito do caso concreto. O que você precisa entender é que essa legítima defesa da posse é um dos efeitos da posse
e a parte pode exercê-la. Beleza? Avançando. Segundo efeito da posse importante que a gente tem aqui é a percepção dos frutos. E somente se a posse for de boa fé. É claro que aqui, gente, o código ele se confunde um pouco, porque muitas vezes eu sou possuidor, mas não tenho o direito de adquirir aqueles frutos. No ato jurídico que me deu a posse, ficou muito claro que você só pode usar a coisa, mas os frutos você vai me repassar, tá? Não é isso que o código está dizendo. O código está dizendo basicamente o seguinte: se eu sou possuidor de boa fé, tá? Sobre um bem, usufruir dos frutos que estão ali, daquilo que gerou. Depois de um tempo eu perco a posse, porque ela se transforma, por exemplo, numa posse de má fé, tá? Eu não preciso restituir, perdo é boa, né? Eu ia falar perdo. Eu não preciso restituir os frutos que eu percebi antigamente, tá? E aqui um dos artigos que cai bastante. Ó 1216, para deixar claro que essa percepção é somente no caso de boa fé. O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito às despesas da produção e custeio. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: as pessoas do movimento sem terra ocupam uma área, tá? Invadem essa área, tá? Ou seja, elas não estão ali de boa fé, no sentido jurídico do termo, tá? Numa ação judicial, há determinação para que elas saiam. Durante esse período todo, tinha uma plantação ali, elas colheram essa plantação e venderam. Eu, que sou o dono da área, tenho direito a esse fruto, a esse resultado, que eles estavam de má fé. Agora, eles foram ficando ali, aí eles plantaram alguma coisa, tá? Essas despesas que eles tiveram com isso daí, eles têm direito, tá? Agora, os frutos daquilo ali, eu também vou ter direito. Beleza? Então tem que cuidar muito com isso. O possuidor de má fé não vai ter direito à percepção dos frutos. Agora, o mais legal tá aqui, ó, o 1218. Esse aqui é o campeão de incidência. Olha lá, o possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que, de igual modo, se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Então vamos imaginar o seguinte: eu empresto o meu carro para uma pessoa, tá? Eu emprestei. Ele é possuidor de boa fé, porque eu emprestei. Ele está numa posse justa, legítima, de boa fé. Eu disse, pode usar. Fiz um comodato com ele, tá? Eu vou viajar final de semana, você fica com o carro. Só vou te pedir um favor. Você me leva no aeroporto, que eu vou pegar um avião. Aí no domingo, quando eu voltar, você me busca no aeroporto, eu te deixo em casa e você me devolve o carro. Mas você pode usar ele sábado o dia inteiro, domingo até a hora que eu voltar. Pode ser? Combinado. Beleza. Aí chega domingo, eu ligo pra ele, cara, vem me buscar. Então não vai rolar, cara. Eu falei, como não vai rolar, cara? Não, volta aí de Uber, de táxi, depois eu pago pra você. Aí eu, tá bom, né? Mala. Aí ele chega em casa e aí, cara, preciso do carro, mas eu vou trabalhar. Então, não sei o quê. Eu falo, cara, aí você tá de brincadeira comigo. Eu te emprestei o carro, você não vai me devolver? Não, mas é que, eu combinei de sair aí com o pessoal, deixa eu usar hoje, amanhã eu te devolvo. Eu falo, não, cara, você me devolve o carro hoje. Ele vai lá, desliga o telefone na minha cara e não me devolve o carro. A partir desse momento em que cerrou esse nosso contrato, a posse dele agora é de má fé, não é mais de boa fé, certo? Ele fica com esse carro segunda, terça-feira esse carro é furtado. Aí eu ligo pra ele e falo assim, cara, agora deu, o meu carro. Cara, não vai rolar. Ele se perdeu porque ele foi furtado. Eu falo, o problema é teu. Me paga o valor do carro então. Não, eu não tive culpa. Dane-se, o problema é teu. Porque, se você é possuidor de má fé, você responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais. O único jeito de você se livrar é você conseguir provar que se esse carro estivesse comigo, ele também seria furtado. Só que aí o ônus da prova é teu, tá? Isso acontece, por exemplo, quando você tem lá, vamos imaginar, dois vizinhos, os dois vizinhos moram em casas exatamente do lado, casas térreas, e um pega, por exemplo, o videogame, a televisão de outro, de má fé.
e é possuidor. Vem uma enchente, devasta aquela área toda e aquele bem se perde. Ele responde pela perda do bem? Nesse caso, acredito que não. Por quê? Porque se tivesse na casa do verdadeiro possuidor ali, o de boa fé, provavelmente também teria se perdido. Mas notem, o ônus da prova aqui é desse possuidor de má fé e não da outra parte. Beleza? E para a gente fechar sobre os efeitos da posse, quando você é possuidor e vem a perder essa posse, você tem direito à indenização por benfeitorias que você fez. Quais benfeitorias? Se a tua posse ela é uma posse de boa fé, você tem direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias, tá? Então vamos lá. Eu aluguei aqui um imóvel para montar o meu estúdio para gravar essa aula para você. Eu fiz benfeitorias aqui? Fiz. Uma coisa ou outra, tá? Mas o que eu fiz aqui era útil, necessário ou voluptuário, tá? Algumas coisas eu posso achar que é útil, tá? Necessário nada, tá? Outras coisas são voluptuárias, né? Então eu fiz uma parede aqui de drywall para isolar bem o som, coloquei espuma acústica aqui. Bom, isso era só para o meu negócio, pensando no imóvel, não é nem útil e nem necessário no imóvel, tá? Então essas eu tenho direito de indenizar? Se ele concordar, tenho. Se ele não concordar, eu tenho direito de levantar. Pode levar essa parede de drywall, pode levar essas espumas, tá? Agora, professor, eu sempre confundo a útil com a necessária. Gente, a útil é aquela coisa que é legal para o bem, valoriza o bem e aumenta a utilidade desse bem, mas não era necessária, tá? Vou te dar um exemplo. Ele vai lá, coloca uma grade na janela. Pô, aumentou a segurança. Me parece que isso é uma benfeitoria útil. Pode ser indenizada? Pode ser indenizada. Agora, ele foi lá e, sei lá, instalou televisão de LED em todo o imóvel porque ele acha que é legal ter várias TVs. Me desculpa, isso obviamente é voluptuária. Agora, o que é a necessária? A necessária é assim, o telhado quebrou. Eu tive que trocar a telha. Se eu não trocasse a telha, ia começar a chover direto na laje, ia ter infiltração, ou seja, eu tinha que fazer. A janela, o vidro quebrou. Quebrou por quê? Não sei, alguém jogou uma pedra na rua e quebrou. Eu tive que trocar. Então são aquelas coisas que são necessárias. Eu tenho que fazer para que esse imóvel não desvalorize, para que esse imóvel não se deteriore, tá? Então o possuidor de boa fé tem direito a essas duas benfeitorias e as voluptuárias, se ele não receber nada por isso, se a parte não quiser indenizar, ele vai poder levantá-las, tá? É muito comum quando você tem posse de boa fé, o possuidor pergunta, ó, vou fazer tal benfeitoria, você autoriza? Você concorda? Concordo. Você racha comigo? Racho. Ou você topa pagar, descontar do aluguel, alguma coisa assim? Topo. Se não topar, beleza. No final, eu posso levantar. É muito comum isso com instalação de ar-condicionado, né? Instala um ar-condicionado de split e fala, cara, eu não quero, não preciso de ar-condicionado. Ah, mas aumenta o conforto. Pois é, aumenta o conforto, mas continua sendo o mesmo imóvel. Se você quiser, pode instalar no final, você pode levar sem problema nenhum. Outros locadores falam, não, pode pôr o ar, é uma boa, pode pôr, eu vou abatendo do aluguel. Normal, isso acontece também, tá? Nessa relação entre possuidor e proprietário. Agora, professor, voluptuária é só coisa inútil? Gente, voluptuário, o código fala coisas de mero deleite, embelezamento. Tem coisas que são muito óbvias que são voluptuárias. Ah, eu fui lá, peguei o imóvel, que eu sou possuidor, e coloquei umas obras de arte. Cara, me desculpa, isso é óbvio que é voluptuário. Para que isso tudo? Tá? Agora, eu fiz uma piscina. Depende. Se o imóvel é uma escola de natação, você construiu uma piscina, concorda que não é voluptuário? Pode ser útil ou até necessário, a depender da condição que a escola de natação está. Então, depende muito do caso concreto. Mas em prova eles costumam dar esses exemplos
bem bizarros. Ah, ele fez um jardim, contratou lá um paisagista super renomado para fazer lá um embelezamento no jardim. Ah, isso é óbvio que é voluptuário. Se o possuidor não for indenizado, ele tem direito de levantar, de resgatar isso daí, tá? E para fechar, no caso do possuidor de má fé, o que ele tem direito? Olha o que o 1220 vai dizer. Ao possuidor de má fé serão ressarcidas somente as necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância dessas, nem o de levantar as voluptuárias. Se você é possuidor de má fé, fez benfeitoria voluptuária, você não pode nem levantar. E as necessárias eu vou te ressarcir, só que você não tem direito de retenção. Quer dizer o quê? Quando eu for tomar a posse de você, você não pode dizer, não, antes de tomar a posse precisa me pagar, eu tenho direito de reter. Não. Você perde a posse e depois vai buscar judicialmente. Ah, professor, é sacanagem. Gente, é justamente para proteger a lógica, né? O nosso código ele trabalha com a lógica da eticidade. É justamente proteger quem é de boa fé e não proteger de má fé. Não é prejudicar o de má fé, mas é não proteger, até para não incentivar as atitudes de má fé. Beleza? Era isso então que eu tinha a falar para vocês sobre os efeitos da posse. Lembrando, né? Esse assunto aqui, deu uma desafinada agora, esse assunto é um assunto que está ali, ó, mãozinha dada, né? Entrelaçado com o tema das ações possessórias. É muito comum nas ações possessórias você ter essa discussão de posse, de se houve esbulho, se houve turbação, se houve mera ameaça, da reparação dos danos causados em razão da agressão da posse e assim por diante. Beleza? É isso então. Segue estudando. Qualquer dúvida que tiver, me manda um WhatsApp, a gente sana para você e seguimos juntos até a tua aprovação. Um grande abraço e até mais.